Jaconeiro e Dragão pela Série A do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos querem se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, enquanto o time goiano quer sair da zona da degola. Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para falar de Série A, né? Quarta-feira com jogos atrasados e a gente vai analisar agora o duelo entre Juventude e Atlético Goianiense. Quem vai me ajudar nisso aí é Matheus Montenegro. Tudo bem? Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar o confronto entre Juventude e Atlético Goianiense, dois times que vieram da Série B. Né? São dois times ali, um tá até um pouquinho bem, o outro tá na zona de rebaixamento. Vamos trazer melhor o contexto das equipes, o contexto que estão inseridas no Campeonato Brasileiro, números, informações, estatísticas para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Beto Nacional. O jogo nesta quarta é 7 horas da noite lá no Alfredo Jaconi, em Caxias, no Rio Grande do Sul. Caxias que, diferentemente de Porto Alegre, né, principalmente, sofreu com as enchentes, mas não tanto, né? Então, choveu com as chuvas, né? Então, o estádio lá do Juventude está apto a receber jogos, diferentemente aí de Grêmio e Inter, que inclusive estão jogando fora do estado. Esse jogo que é atrasado pela quinta rodada, justamente aquelas rodadas que foram adiadas por causa da crise climática lá no sul do país. A gente já aproveita para ver como chegam os dois times em números, tá? Tanto o Juventude como o Atlético, Matheus, vem de bons resultados, né? O Juventude pegou o atual campeão da Libertadores fora de casa, empatou, né, 1-1, e o Atlético Goianiense conseguiu a sua primeira vitória fora de casa contra o Vitória, né? Conseguiu ali sair da penúltima colocação, tá na antepenúltima, sim, mas agora está mais perto de sair desse Z4. O Juventude, que é o 14º com 6 pontos, mas tem 2 jogos a menos, né? Esse é o ponto. E o Atlético Goianiense é o 18º com 4, com 1 jogo a menos, que é justamente esse que ele vai cumprir agora contra o Juventude. Pois é, eu até falei que o Juventude estava brigando um pouco mais na parte de cima da tabela, mas até me confundi, né? Está em 14º, mas era em termos de aproveitamento que a equipe não está muito mal, né? É um time que subiu agora da Série B, era tratado aí como um dos fortes candidatos ao rebaixamento, e não vem só jogando bem, como também vem conquistando bons resultados, né? Venceu o Corinthians por 2-0, atuando em seus domínios. É um time chato de ser batido lá na Serra Gaúcha, né? No Alfredo Jaconi. Empatou agora contra o Palmeiras, atuando fora de casa em 1-1. Então é um time que vem bem, é um time que acredito que vai ser difícil o Atlético Goianiense vencer, né? Mas a equipe goiana vem de 2 boas vitórias, né? Vem de uma vitória fora de casa contra o Vitória por 2-0. É um time que começou o ano muito bem, até tem uma sequência invicta lá, de salvo engano, 16, não era nem invicta, era de vitórias consecutivas, 16 vitórias consecutivas. Então é um timezinho assim complicado também, tá? Não é um time bobo, acredito que vai ser um confronto interessante, difícil da gente buscar oportunidades, né? Em termos de médias de gols, a gente trouxe aí, a média do Juventude é até bem alta, tá? É quase 3 gols por jogo em média, somado aí gols marcados e gols sofridos. Do lado do Atlético Goianiense, a gente tem uma médiazinha ali de pelo menos 2 gols por jogo, então já é o que a gente pode condicionar, Fábio, gols para esse jogo? Cara, eu não sei, ainda mais estará chovendo no momento. Esse é o ponto. Porque também, se estiver chovendo aí é um jogo que fica muito mais truncado, é algo para você ver ali antes da bola rolar, né? Como vai estar o estado do gramado. A gente lembra que muitos jogos do Juventude, historicamente, tem chuva e são jogos muito truncados, né? Inclusive o Juventude recentemente, quer dizer, há 3 anos, né, conseguiu vencer o Flamengo num jogo com muita chuva. Ainda mais jogos à noite, né? Vai ser um pouquinho mais frio também. Então, não sei se é jogo para tantos gols não, tá? O Atlético Goianiense do Jair Ventura não é um time que ataca tanto. O Juventude, apesar de ser um pouco mais ofensivo, também não sei se vai ter esse poder para marcar tantos gols. Mas enfim, vamos falar daqui a pouco sobre os melhores mercados e vamos ver os padrões das equipes, né? Vamos ver se... Aí vai contra tudo que você acabou de falar. A gente já vê que realmente a gente tem uma tendência ali de gols, né? Se a gente pegar a estatística isolada de cada time e também dos confrontos diretos, né? Em 7 dos últimos 10 jogos entre Juventude e Atlético, a gente teve pelo menos o ambas marcam, né? Que é cada um dos times marcando pelo menos um gol no jogo. O Atlético Goianiense marcou gol em 4 dos seus últimos 5 jogos e também tivemos ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos do Juventude.
Então, de acordo com os números, dá para esperar gols. E ainda mais no confronto direto também, né? A gente trouxe a estatística de que o ambas marcas bateu em 7 das 10 últimas vezes que os times se enfrentaram. Esse ponto que o Fábio até trouxe é interessante, né? Porque às vezes as estatísticas que a gente traz referentes a últimos confrontos, às vezes elas diferem do momento atual, né? O Juventude ele vai estar jogando em casa, pode ser que as chuvas atrapalhem. Então, esse ponto a gente também tem que ponderar. Em termos estatísticos, a gente leva para um condicionamento de gols. Mas em termos de contexto atual, talvez seja um jogo que E até do encaixe ser... das equipes, né? Não são equipes... Quando você... Por exemplo, o Atlético Goianiense, quando ele pega a maioria dos times, ele é mais reativo. O Juventude também. Então, ele tem mais espaço, né, para marcar gol, por exemplo. Então, agora são dois times que não são tão ofensivos. Né? Então, talvez os gols não saiam com tanta facilidade assim. O Atlético Goianiense, ele vence o Vitória por 2-0, mas também não foi um primor. Aproveitou muito o jogador a mais, né? Aproveitou Teve muito o jogador a mais. Do jogador a mais. Pois é, vamos trazer agora o nosso momento Bet Nacional, né? Pra gente ver, em termos de odds, o que mais se adequa a essas linhas de raciocínio. Até não vou nem dizer que foi uma linha de raciocínio, né? Temos duas aqui. Vamos analisar em termos de odds o que é que a gente pode observar para esse confronto. Logo de cara a gente já vê que o Juventude é tratado como favorito para esse confronto, né? A vitória dele paga menos. A gente tem uma cotação aí de 2 a favor da equipe gaúcha e uma cotação de 3,87 para o Atlético Goianiense. E aí, o Juventude será que é tão favorito assim? Eu acho que não perde, mas eu acho também que na vitória seca, assim, eu acho arriscado. Né? Tende pro empate também. Porque o Atlético Goianiense é um time chato, chatinho, né? Os dois times são chatos, eu diria. Eu não duvido o Atlético se defender bem e ganhar por 1-0 esse jogo. É um resultado que não seria tão surpresa assim. Em termos de resultado final, aí fica realmente a critério do apostador. Para aquele que confiar muito no Atlético Goianiense, o empate ou o Atlético, né, o dupla hipótese a favor da equipe goiana, tem uma odds interessante, de 1,73. Acredito que seja bem mais seguro do que você ir na vitória. É um jogo que não imagino ser uma vitória fácil para o Atlético Goianiense, pode acontecer, mas aí vai no dupla hipótese, né, que você está mais seguro. A favor do Juventude, você já fica de mãos mais atadas realmente, porque tanto o dupla hipótese quanto o empate e a nula aposta vão pagar pouco. Então vamos dar uma olhadinha em gols, né? Porque acredito aqui, pelo que eu estou vendo, eu e Fábio, a gente já tem duas linhas de raciocínio diferenciadas. Você acredita mais, então, no menos de 2,5 gols, Fábio? Eu acredito mais no menos do que no mais. Menos de 2,5 gols pagando 1,61. Você acha que é uma boa? Ou você prefere o mais de 2, que está quase na mesma odd ali, 1,67? Porque é um jogo que eu acho que ele vai ficar muito ali entre 2, não sei se é 1 a 1. A tendência é sair 2. Mas se sair 2, pode sair 3. Esse é o ponto. Então é um jogo mais pro ao vivo, um jogo mais difícil, assim, de você... Porque se sai um gol muito cedo, aí eu já acho que é um jogo que é mais para gols, assim. Se alguém consegue abrir o placar nos primeiros 15 minutos, eu acho que já torna um jogo mais aberto, porque o outro que sair atrás vai se expor mais, então acho que é um jogo complicado. Eu acho que talvez um golzinho do Atlético. Sim, gosto. Vamos dar uma olhadinha no ambas marcam rapidinho, porque é logo aí embaixo, produção, pode descer um pouquinho. A gente tem um ambas marcam aí pagando 2. Né? Coisa que a gente observou, que em 5 dos últimos 6 jogos de Juventude aconteceu, e o Atlético Goianiense ele marcou gol em 80% dos seus últimos 5 jogos, né? 4 de 5. Ou seja, tem uma tendênciazinha aí pro Atlético. Como ousadia e alegria nesse ambas marcam, hein? O ambas marcam, qual é a grande questão? Paga bem, oddzinha 2. Mas você tocou num ponto interessante. O gol do Atlético Goianiense. Produção, sobe um pouco, por favor. Vamos lá na aba de gols. Vamos dar uma olhadinha enquanto está para o Atlético Goianiense fazer gol. Por quê? O Juventude é tratado como favorito. Então a gente já tem uma cotação aí do Atlético Goianiense marcar gol 1,56. E aí eu entro na questão que você trouxe. Eu não duvido nada esse jogo ser 1 a 0 para o Atlético Goianiense. Né? Ser um jogo truncado e acabar 1 a 0 para o Atlético. Ou seja, por mais que a odd aqui seja mais baixa, eu me sinto muito mais seguro aqui do que no ambas marcam. Sim. Não duvido realmente acontecer isso aí do Atlético Goianiense fazer um golzinho e conseguir se fechar, né? Então, para mim essa é a melhor pedida. Então, pré-jogo eu gosto. Vamos fechar nessa aí? É ela. Golzinho do Dragão. O Dragão, aí qual é a grande questão para o marca, né? Para o ao vivo. Para o ao vivo a gente tem justamente o caso que você mencionou, de estar chovendo ou não, né? Esse é um ponto, de como vai estar as condições do gramado, né? Se tiver complicada a situação do gramado, é menos 2,5. Menos 2,5. Mas aí, eventualmente, se não, acredito que, como o jogo ele já está tendendo para o under, né? Produção, sobe mais um pouco, por favor. Total de gols no jogo. A previsibilidade do próprio site é que sai um pouco os gols, tanto que a odd do menos de 2,5 gols já está atrativa. Ela é bem menor do que o mais de 2,5 gols. Né? Então, o que é que eu abriria o olho justamente para o oposto? Para o ao vivo, o mais de 1,5 ele pode se tornar atrativo.
conforme a gente mencionou aqui, a tendência seria ali de 2 golzinhos, exatamente. Se não estiver chovendo. Esse é um ponto. Se o gramado tiver... Então eu deixaria o asterisco aí. Tá, Deixa então... o asteriscozinho aí. Então vamos repassar? Então vamos lá. Dica do tipster para o confronto entre gaúchos e goianienses pelo Brasileirão. A dica do tipster para o confronto entre Juventude e Atlético Goianiense, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, fica por conta do mais de 0,5 gols a favor da equipe goiana, para o Atlético Goianiense marcar pelo menos um golzinho nesse confronto. É um time que tem marcado muitos gols recentemente, conseguiu marcar gols em 4 dos seus últimos 5 jogos, e a gente observou que em jogos do Juventude, a equipe gaúcha também tem sofrido muitos gols. Em 5 dos últimos 6 jogos, aconteceu o ambas marcam. O time tanto fez quanto sofreu gols. Isso só não aconteceu quando ele vence o Corinthians por 2-0 em casa. Né? Em termos de confrontos diretos, também é um retrospecto que acontece bastante. Em 7 das últimas 10 vezes que Juventude e Atlético Goianiense se enfrentaram, o ambas marcam aconteceu. Então, acredito muito que um golzinho do Atlético Goianiense teremos nesse jogo. O fique de olho fica por conta de 2 cenários. Tudo vai depender muito de como estiver as condições climáticas lá no Rio Grande do Sul para esse confronto. Né? Se houver uma expectativa muito grande de chuva, o jogo ele condiciona-se mais para o menos de 2,5 gols. Né? Então fica esse alerta aí, esse asterisco para o apostador. Caso as condições estejam boas, imagino que o mais de 1,5 acabe sendo uma alternativa interessante. Então fica aí 2 fiques de olho para esse confronto com esse asterisco, dependendo de como estiverem as condições climáticas no momento do jogo. Boa, então leitura completa aí sobre Juventude e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. E a gente vai chegando ao final de mais uma edição do Bets do Dia. Valeu demais pela sua companhia. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra em tvbet.com porque lá também tem mais conteúdos voltado para você, apostador. Não é isso, Matheus? Vamos nessa? É isso aí, vamos nessa. Valeu, meus queridos. Curte, compartilha, se inscreve, ativa as notificações e acessa tvbet.com, o seu guia definitivo para apostas. Valeu, Fábio. Valeu, tamo junto. Tamo junto.